Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça conosco, agora, hoje e por todo sempre. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos fazer o encerramento das lives comemorativas do 68º aniversário do Centro Espírita 9 de Outubro, o nosso querido centro. Bem, meus irmãos, 68 anos de trabalho no bem, de acolhimento, de dedicação, de trabalho fraterno, unidos todos nós naquela casa de oração e trabalho, que é a nossa casa, o Centro Espírita 9 de Outubro, localizado na cidade de Moreno, Pernambuco. Bem, meus irmãos, antes mesmo de entrarmos no tema, que é reencarnação e evolução, vamos fazer um breve histórico sobre a história do Centro Espírita 9 de Outubro. O Centro Espírita 9 de Outubro, contam os mais antigos, que ele foi iniciado através de um evangelho embaixo de uma mangueira, né? E o grupo que estava fazendo o evangelho teve aquela inspiração, que claro, a gente sabe que é a inspiração e orientação dos bons espíritos, a fundarem uma instituição. E começaram o projeto, né? As reuniões, e este grupo, o Centro Espírita 9 de Outubro, foi iniciado assim, a sua história. E lá todos colocaram a mão na charrua, homens, mulheres, aqueles, né, as pessoas do início da nossa instituição, e ali foi se construindo o espaço físico, e que depois o grupo em reunião conversaram sobre a escolha do nome da instituição. Então, o grupo chegou à conclusão que iria solicitar ao espírito benfeitor Djalma Farias a sua orientação na casa, ele como mentor espiritual. Então, eles pensaram bem e não quiseram colocar o nome de Djalma Farias, e sim fazer uma homenagem à data de reencarnação do mentor Djalma Montenegro de Farias, que reencarnou em 9 de outubro de 1900. Então, o centro ficou, denominado o Centro Espírita 9 de Outubro, em homenagem ao mentor Djalma Montenegro de Farias. Então, começou-se o trabalho da casa, tiveram muita colaboração da Federação Espírita Pernambucana, fundaram o Departamento Feminino, e aí começaram as tarefas do Centro Espírita 9 de Outubro. E o mentor Djalma Montenegro de Farias, ele foi escolhido pelo grupo pelo seu dedicado trabalho, pelo seu esforço extraordinário como divulgador da doutrina espírita no estado de Pernambuco e também no Brasil, porque Djalma Farias foi um extraordinário trabalhador do espiritismo, escrevia divulgando o espiritismo no estado, e ele era um excelente, extraordinário também, expositor, orador da doutrina espírita. A voz dele, as palestras de Djalma Farias eram acatadas, aceitas pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, que na época era localizada no Rio de Janeiro, depois foi que passou
né, a sede para Brasília, mas Djalma já ali, né, o grande propagandista, como ele dizia, do espiritismo, aquele espírita convicto, disciplinado, fraterno. Djalma foi muitos anos diretor, presidente da Federação Espírita Pernambucana, a FEP, e também fundou, em 23 de outubro de 1947, a Comissão Estadual de Espiritismo, a CE. Então, Djalma era aquele espírita dedicado, estudioso, e que ia ao interior a ajudar na fundação de outras instituições. Ele não media esforços para auxiliar, né, outras instituições, né, pelo interior, viajava muito na orientação da fundação de outras instituições. O 9 de outubro, a rua em que o centro é localizado é em homenagem a Djalma Farias, porque o nome da rua, que é localizado no Centro Espírita, 9 de outubro, chama-se Rua Djalma Montenegro de Farias, em homenagem ao mentor da nossa casa. Esse trabalhador esforçado, esse trabalhador, sabe, dileto, que abraçava com o coração e a fé profunda na doutrina dos Espíritos. Boa tarde, Eliane, boa tarde, Romero, que eu estou vendo aqui que entraram. E vamos, né, meus irmãos, dando a continuidade do nosso trabalho na tarde de hoje. Bem, meus irmãos, nosso tema da tarde de hoje é reencarnação e evolução. Esse tema é um tema bastante conhecido de todos nós, cada um tem a sua visão, o seu conhecimento sobre a reencarnação. Nós vemos no Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 4, onde as perguntas de 166 a 170 tratam da explicação, né, da elucidação do que seja a reencarnação. Então, essas perguntas são muito interessantes, porque a primeira pergunta sobre a reencarnação é que, se a alma não alcançou a sua depuração, né, numa reencarnação, será que ela vai ter outra chance de realmente continuar se depurando, continuar, vamos dizer, corrigindo as suas faltas? A alma tem essa oportunidade? Claro que sim. A resposta aqui do Livro dos Espíritos é que nós reencarnamos para passar pelas provas, as experiências, numa nova existência. Então, nós não poderíamos chegar à evolução máxima se nós não mergulhássemos no corpo físico, né, nas novas existências. Então, se pergunta também se a reencarnação ela realmente tem a finalidade de que nós nos reformemos, nos transformemos. Nós todos sabemos que sim, nós espíritas, que a reencarnação ela tem o objetivo de que a gente avance, de que a gente se reforme. Para que nós avancemos, é necessário realmente a gente ir se depurando, se transformando, se reformando intimamente e também auxiliando. Boa tarde, nossa amiga e irmã Edna Santos, grata pela sua presença na nossa simples live. Então, meus irmãos, a reencarnação ela vem
como instrumento de nossa reforma íntima, para que a gente galgue, para que a gente percorra a senda do nosso progresso espiritual. E a reencarnação é uma bênção de Deus, é uma oportunidade extraordinária para que o espírito evolua na sua jornada. Nós somos cidadãos do universo e nós precisamos, alçar voos para mundos maiores, melhores, mais evoluídos, mas para isso é preciso vir do início, porque nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E Deus, com a sua sabedoria infinita, nos deu o livre-arbítrio para nós galgarmos a senda do nosso progresso. Aqueles que querem aproveitar essa grande oportunidade que é a reencarnação e que querem evoluir, serem felizes, espíritos felizes, então se esforçam mais nessa caminhada do progresso. Tem uns que vão mais lentamente e outros se apressam mais. Isso depende da essência de cada espírito, porque cada um tem uma personalidade. Mas a essência do espírito é essa que vai te identificar na tua jornada evolutiva. Então, o livro dos Espíritos, aqui tem uma grande lição para nós. Ele nos informa que as reencarnações, elas para nós, o número não é muito pequeno, não. Nós temos um número bem grandinho de reencarnações para que a gente vá atingindo, alcançando a nossa evolução. Então, como acabei de falar um pouco atrás, para a gente avançar, para a gente realmente chegarmos a um patamar de espírito puro, de espírito perfeito, é preciso que a gente reencarne inúmeras vezes, x, y vezes, mergulhando na existência corporal, para que a gente vá, a cada reencarnação, a gente dê um passo na senda do nosso progresso. Então, a reencarnação, ela não tem número limitado e nem tampouco a gente reencarna perpetuamente. Aqui o livro dos Espíritos nos diz com clareza que a reencarnação, nós temos reencarnações sucessivas até a gente ir se depurando, se reformando, progredindo. Não tem limite esse número de reencarnações. Mas também nós não vamos reencarnar perpetuamente. Então, aqui o livro dos Espíritos nos diz que quando o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação, veja que coisa extraordinária é as informações, os ensinamentos dos espíritos. Então, quando se pergunta aos espíritos o que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação, imaginemos, meus irmãos, nossa última reencarnação. Ainda precisamos, de um número que não sabemos, para que a gente venha, mergulhe nas novas provas, nas expiações, porque provas e expiações são instrumentos de evolução para o espírito. Aí muitas pessoas dizem, mas é sofrimento, mas se eu não conseguir me melhorar nessa reencarnação, eu tenho outras. Exatamente. Mas quando a gente tem
responsabilidade com o nosso progresso. E a gente lapida um pouco mais nosso espírito no caminho do bem e do amor. A gente tem um interesse de evoluir com mais rapidez. Não é preciso deixar para as 100 reencarnações, 200 reencarnações. Dizem algumas pesquisas por aí que nós, no momento que nós estamos aqui, reencarnados na Terra, neste momento atual, nós já temos uma média de quase 900 reencarnações. A nossa irmã Dina Santos diz: chegará o tempo em que perceberemos não precisarmos mais das reencarnações e não ser em missão, a não ser por missão para ajudar nossos irmãos. Verdade, amiga Edna. É isso, exatamente isso que o Livro dos Espíritos nos diz aqui com clareza. O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. Veja o que nossa irmã está dizendo. Quando a gente não precisa mais reencarnarmos para passar provas ou expiações, nós viemos como missionários. Ou seja, para ajudar outros irmãos a apontar novos caminhos de progresso para aqueles que estão a caminho. Então, a reencarnação é a nossa oportunidade de crescimento, de evolução. É a nossa oportunidade de corrigirmos, nossas faltas do passado. Então, reencarnamos sucessivas vezes até alcançarmos o patamar mais alto de sermos um espírito bem-aventurado, como diz aqui o Livro dos Espíritos, um espírito puro, que nós chamamos de anjo, de arcanjo, dos espíritos de alta hierarquia espiritual. Nós vamos alcançar isso, meus irmãos. Nós vamos alcançar. Então, eu estava assistindo uma live, sobre a questão da reencarnação, e um irmão falou o seguinte, que a reencarnação não é preciso a gente acreditar ou não na reencarnação, logo porque ela existe. Se alguém disser, eu não acredito na reencarnação, ou eu acredito na reencarnação, isso não importa, porque ela existe. Porque é o único meio que o espírito tem de realmente alcançar sua evolução máxima. Então, é assim que nós vamos, degrau a degrau, evoluindo, meus irmãos. E Deus, na sua infinita justiça e amor, nos deu esta oportunidade, ou essas oportunidades, de reencarnarmos tantas vezes forem necessárias para alcançarmos a nossa evolução máxima. Que grande Deus, que grande Senhor. Então, meus irmãos, a reencarnação, acreditando ou não, ela realmente existe. Lá no início, os judeus, eles, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4, que fala ressurreição e reencarnação. Então, no início, os judeus, eles acreditavam que o espírito, ele, após a morte, ele continuava vivo e que ele também voltava, a mergulhar em uma nova existência corporal. Mas eles não sabiam exatamente como explicar, como realmente justificar essa crença deles. O que eles chamavam de ressurreição. E que nós sabemos que a ressurreição dá a ideia de que o espírito desencarna, morre,
E daí ele retorna naquele mesmo corpo. Isso para a ciência é impossível. Porque o corpo físico que nós temos agora, esse corpo físico, quando a gente morre, essa veste carnal, ela vai se decompor, essa veste vai se decompor. Ela vai ser, né, totalmente decomposta e nós vamos virar adubos, nutrientes e a matéria vai se transformando. Então, seria realmente impossível o mesmo espírito retornar com aquele corpo que já foi decomposto. Mas que se pode compreender também como ressurreição, o retorno desse mesmo espírito, mas em um novo corpo, e esse novo corpo nada tem com o antigo da reencarnação anterior. Então Edna fala aqui, acreditando ou não, a reencarnação, como é? A reencarnação é uma lei. Leon Denis a denomina de lei dos destinos, exatamente. É exatamente, Edna. Porque o nosso destino, para melhoria, para o nosso progresso, é a reencarnação. Não tem uma outra forma de nós, né, evoluirmos e chegarmos a espíritos puros, a não ser por essa grande bênção de Deus que é a reencarnação. Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos, né, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos, que era um sacerdote, Nicodemos era um sacerdote, acho que dos judeus, era uma pessoa, né, de muita importância na época para o povo judeu. Então ele ouvia as pregações de Jesus e se interessou, ficou, né, encantado, chamou a atenção dele a pregação de Jesus, a boa nova de Jesus. E ele foi até Jesus e quando Jesus disse, lá no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém chegará a Deus se não nascer de novo, nem chegará o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele pergunta a Jesus, como é que um homem velho pode entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus disse para ele, em verdade te digo, que o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Porque a carne, ela é transitória, o espírito, ele é criado por Deus, simples e ignorante, mas o espírito existe, né, antes da formação das coisas materiais. Então Deus nos criou com um espírito. Então foi isso que Jesus disse. Então, e Jesus ainda disse mais, que em verdade dizia a ele que a oportunidade de nascer de novo realmente estava naquela sabedoria que ele tinha dito, né? O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. E Jesus ainda diz mais, ainda dá outro exemplo, onde ele fala no caso da reencarnação de Elias, que foi João Batista, né? Então, todos esperavam a vinda do Elias, do profeta e tal, mas Jesus vai e diz para eles que eles estavam esperando a vinda do Elias, mas eles não tinham percebido que Elias já tinha vindo, porque João Batista tinha todas as características, os sinais de que era o espírito de Elias, que tinha reencarnado como João Batista. Então está claro aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente a reencarnação, ela existe, ela é necessária, ela é fundamental para a nossa evolução espiritual. Eu acho maravilhoso quando realmente eu começo a ler
sobre a questão da reencarnação, sobre toda a experiência que nós vivemos, né, nesse corpo físico, e que nós não temos lembrança das outras existências, mas temos sinais do que fomos em vidas passadas. Depende da nossa conduta. A gente vê detalhes, a gente observa detalhes em nossa personalidade, né? Em nosso comportamento, de coisas de vidas passadas, que a gente não observa ali aquele detalhe porque a gente tem aquela inclinação ou não tem aquela inclinação. Isso são os requisitos, né? As lembranças, né? Vagas assim do que a gente foi numa vida passada. Eliane fala aqui, boa tarde, ela está dando boa tarde a Cleide Francisco. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Romero. Obrigado pela presença. Então, meus irmãos, é isso. Então, essa experiência que a gente vive nas existências, nas sucessivas existências. E é muito assim, nos instiga a pensar, porque Espiritismo é isso. Espiritismo é pensamento, é observação, é educação, é a gente saber os porquês, é a gente refletir. Espiritismo é pura reflexão íntima. Então nós somos o que nós pensamos, nós somos um produto dos nossos pensamentos. Se a gente pensa, né, positivamente, no caminho do amor, do bem, da fraternidade, da caridade, nós estamos plasmando energias edificantes em torno de nós. E isso faz com que nossos espíritos fiquem sequiosos mais ainda de trabalhar no caminho do bem, do amor, de deixarmos aqueles velhos venenos que são o orgulho e o egoísmo. Não há entrave maior para a nossa evolução nessas experiências reencarnatórias que nós estamos vivendo. Não há entraves maiores do que o orgulho e o egoísmo. Porque quem é orgulhoso não é humilde. Quem é egoísta não é caridoso. Vejamos, a gente observa, o egoísta, geralmente ele só tem o olhar para ele. Ele é introspectivo para si, porque tudo é para mim. Ele não tem um olhar em outras direções, é só para si. E não observa que ele tem o dever de cristão, de amor ao próximo, de também auxiliar o seu irmão. O egoísta é esse irmão que ainda não despertou para o amor que Jesus nos ensinou. O orgulhoso é aquele que só quer as láureas, só quer o poder, só quer as coisas em alto escalão, mas dos bens materiais. Porque o orgulhoso e o egoísta, eles servem a mamon, as coisas materiais, não a Deus. Então a Edna colocou aqui, ouvindo a Aldenora, lembrei-me do poema Ao Homem, ditado pelo Espírito Augusto dos Anjos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Está no livro Poemas do Além Túmulo. Resume lindamente a reencarnação. Realmente aquele livrinho, né, do Chico Xavier, tão simplório, e que ali tem psicografias, mensagens de diversos espíritos, não é, Diná? Inclusive esse que você está falando. Realmente, a gente vai falando, a gente vai refletindo, a gente vem nas nossas lembranças aqueles autores, aqueles espíritos, colaboradores, benfeitores, também do progresso, do nosso progresso. Porque quando a gente lê um texto edificante, um texto construtivo,
com reflexões elevadas, a gente também vai progredindo, porque a gente vai fazer uma reflexão daquele texto, daquelas citações, daquelas informações, e nós vamos trazendo para dentro de nós essas informações tão valiosas, porque quando a gente pensa na questão, né, da influência dos espíritos em nossas vidas, é algo extraordinário. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente tem pensamentos, ideias, reflexões, que nós até nos espantamos. Nossa, eu estou tendo esse pensamento, que coisa maravilhosa. Eu tive essa ideia nesse momento, mas a gente esquece que muitas dessas reflexões que nós temos são inspirações dos espíritos que nos cercam. E como a gente sabe, a influência dos espíritos em nossas vidas é muito mais do que a gente pode supor. Diz aqui no Livro dos Espíritos, vamos dizer, cerca de 70% ou até mais por cento de nossos pensamentos são influência dos espíritos. Veja que coisa maravilhosa. E veja como os espíritos são importantíssimos, trazendo suas reflexões, suas orientações para o nosso adiantamento, para o nosso progresso moral. Porque a doutrina dos espíritos é exatamente isso. Os espíritos, as instruções dos espíritos, nos trazendo as informações, as reflexões, nos mostrando um caminho elucidativo, de explicações grandiosas, para que a gente possa se revestir dessas lições, desses aprendizados, né? Desses conselhos que os espíritos nos trazem. Então, os espíritos também são fundamentais, com certeza, no nosso progresso espiritual. Então, meus irmãos, pensando agora na questão, né, dos espíritos, como nos influenciam na nossa jornada evolutiva, me lembrei deste livro que eu amo de coração, que é o livro Missionários da Luz, autor o Espírito André Luiz. Então, naquela experiência que André Luiz teve quando acompanhou o seu mentor Alexandre, e que o seu mentor Alexandre o convidou para que André Luiz o acompanhasse, para que ele percebesse, para que ele observasse uma grande experiência aqui na Terra. Então eles foram até a casa de um casal chamado Raquel e Adelino, que já tem um filhinho já. Então André Luiz foi até lá porque ia ocorrer uma reencarnação, né, com aquele casal de um espírito que vinha pedindo, chorando, sofrido, para que o Adelino e a Raquel o recebessem como filho, porque numa existência corpórea passada, o Segismundo, ele praticou um crime, tirando a vida do Adelino. E o Adelino, já reencarnado, né, casado com a Raquel, ele sempre tinha sonhos assim, sofridos, pesadelos. Ele dizia à esposa novamente aquele pesadelo: eu tenho tanto medo eu vejo um espírito se aproximando de mim e ele me passa uma energia muito ruim, muito destrutiva, e eu acordo apavorado, angustiado, porque esse espírito se aproximou de mim no sonho. E, na verdade, esse espírito Segismundo, ele já tinha pedido, né, no plano espiritual, para que os espíritos superiores o auxiliassem, que ele queria pedir perdão ao Adelino pelo crime que ele cometeu na vida passada. Mas Adelino tinha um verdadeiro pavor até de se aproximar dele nos sonhos. Ele tinha aquele pavor, porque ele sentia
o sofrimento do passado, né, quando ele foi assassinado por aquele irmão. Então, o Alexandre trouxe o André Luiz até a casa do casal, e no desprendimento do sono, né, o casal Adelino e Raquel, eles conversaram com o Alexandre, e o Alexandre, né, com muito amor, com muito esmo, com muita delicadeza, convenceu o Adelino a aceitar o Segismundo, né, como seu filho nessa reencarnação. Então ele aceitou, e foi uma coisa maravilhosa, porque aí o nosso irmão Alexandre falou para André Luiz: André Luiz, aqui nós, a primeira etapa do nosso trabalho, já iniciamos, agora vamos retornar em outro momento, e depois em outro momento que o casal, né, teve o seu colóquio e tal, sexual, e dali o André Luiz volta com seu mentor Alexandre, e ele observa uma experiência fantástica, que é quando Alexandre diz: agora nós vamos fazer o preparo, né, do nosso irmão Segismundo. Então, vários espíritos de hierarquia superior ali emanaram magnetismo, fluidos, e foram reduzindo, né, o perispírito de Segismundo até ele se tornar um centro luminoso, um ponto luminoso. Então, o perispírito foi todo, né, reduzido, e no momento que teria que implantar esse espírito no útero de Raquel, André Luiz pergunta: como o mentor vai se fazer isso? Boa tarde, minha irmã Aldenira, seja bem-vinda. Então, André Luiz diz: que experiência extraordinária. Então, o Alexandre diz: André, vamos dar uma saidinha, porque nós temos ainda um tempo razoável para voltarmos e implantarmos, né, o perispírito Segismundo no útero da mãe, para que ele tenha o início da sua reencarnação. Então André pergunta: mas que tempo? Não, nós temos tempo. Então, voltando para a questão da ciência, a ciência, né? Isso trata-se de uma parte da biologia chamada de embriologia. Embriologia é uma parte da biologia que estuda o desenvolvimento do embrião. Esse desenvolvimento é composto desde a concepção ou fertilização até o momento do nascimento. Então, vendo esse tempo que o irmão Alexandre falou, a gente constata perfeitamente que desde o momento do colóquio do casal, onde a célula masculina, espermatozoide, vai se deslocando para encontrar o ovócito, que depois se transforma em óvulo, então ele passa de 3 a 7 dias para que essa célula masculina possa penetrar, né, no ovócito e depois transformando em óvulo, e aí começar a divisão celular, que primeiro vem a mitose, que é uma divisão múltipla, 2, 4, 8, então vai se duplicando, e depois passa para a meiose. Agora o interessante é que de embrião para feto, nessa multiplicação, em todo esse processo, passam-se 3 meses. Então, de embrião para se tornar o feto, aí formando os tecidos, a multiplicação das células ósseas, das células musculares, então formando os grandes tecidos, depois os órgãos, para formar o corpo de um ser humano. Então isso passa-se 3 meses, de 3 meses em diante, é que vem uma outra divisão e multiplicação e formação de órgãos no caso do homem, da nossa reprodução humana. Então veja que coisa extraordinária e fantástica. Boa tarde a nosso irmão Reginaldo. Um abraço na sua esposa Fabiana. Seja bem-vindo, meu irmão.
Boa tarde, irmão Assis do Eteu. Seja bem-vindo, querido irmão. Então veja como a religião e a ciência são ligadinhas. Não tem uma que seja, que uma ande diferente uma da outra, não. Tudo existe uma ligação. Tudo existe, né? Um caminho perfeito, porque Deus é perfeito. Então vejam só, meus irmãos, dentro dessa reencarnação aí de Segismundo, a gente vê um processo extraordinário da biologia. E vemos ainda um processo mais extraordinário de quando, depois de alguns dias, Alexandre e André Luiz retornam, e daí chamam outras entidades. Entre elas está a mãe de Raquel, e daí a mãe de Raquel ela é a eleita a entregar, né, o perispírito reduzido de Segismundo para introduzir no útero de Raquel. Então, a mãe da própria Raquel entrega, né, o perispírito, ali conecta, e então ali, aquele ponto de luz que se tornou, né, o perispírito do Segismundo, ali é colocado, né, no útero da Raquel, e daí os espíritos vão acompanhando, e é tão interessante esse processo que o espírito superior ele tem condições até de escolher qual a célula masculina, o espermatozoide mais adequado para a reprodução daquele corpo físico que vai, né, se desenvolver ali no útero de uma mãe. Veja que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, assim, eu fico, sabe, encantada com a doutrina dos Espíritos. Por isso que eu escolhi, pelo menos nesta encarnação, ser espírita. Porque é uma doutrina de profundo esclarecimento, de uma simplicidade de entendimento, mas de uma grandeza, mas de uma luz de entendimento inalcançável. Então, vendo esse processo biológico e espiritual ao mesmo tempo, a ciência e a religião juntinhas, que coisa grandiosa para o nosso entendimento como espíritos, ainda, né, nessa caminhada da senda evolutiva. A doutrina dos espíritos é uma luz para o conhecimento daqueles que a abraçam. É uma grande dádiva de Deus. A gente começa a estudar essa doutrina grandiosa, maravilhosa. Então, meus irmãos, essa reencarnação do Segismundo é algo assim extraordinário, dentro desse ponto de vista aí mais específico. Então, André Luiz pergunta a Alexandre, o mentor. Mentor Alexandre, todas as reencarnações são iguais? Ele diz, em absoluto. Não existe nenhuma reencarnação igual a outra. E as diferenças vai ao infinito. Veja que coisa extraordinária. As formas de reencarnação, cada um na sua condição. Então eu lembro da médium Eigorina Cunha, que ela era uma médium de transporte. O mentor dela era o mentor Lúcio. E eu li um livrinho dela bem fininho, onde ela se transportava e ela ia nas regiões espirituais, e quando ela retornava, ela desenhava os locais que ela... Boa tarde, irmão Rinaldo, seja bem-vindo. Então, ela voltava, né, dos locais do mundo espiritual que ela visitava, e ela desenhava o que ela viu. E, na verdade, ela fez um desenho de uma reencarnação, que ela viu essa experiência no mundo espiritual, que ela chamou de reencarnação por compulsão, reencarnação compulsória, que não é da vontade do espírito, e que isso existe, acontece muito porque o espírito precisa evoluir. Deus é tão maravilhoso que dá oportunidade, mesmo
ele não aceitando, mas eles precisam reencarnar. Então, ela mostra aí, né, como é reduzido o perispírito dos espíritos, e tem, sabe, umas regiões onde eles ficam dentro de umas gavetinhas, assim, experiências extraordinárias que ela passou no mundo espiritual, a médium Igorina Cunha. E é muito interessante a gente realmente entender essas questões, né, de reencarnação, de que as reencarnações, elas são sucessivamente diferentes uma das outras, nada é igual a nada nessa questão, cada um na sua forma. Então veja, irmão André Luiz, ele diz uma frase muito interessante: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Ou seja, enquanto a gente pensa que acontece da nossa forma, nosso pensamento, é tudo muito diferente. A vida não cessa, as reencarnações não cessam, os desenlaces não cessam, porque a evolução não cessa. Então, André Luiz foi realmente extraordinário quando falou, né? Quando ele falou essa frase. Agora, lembro também de outra experiência do irmão André. Gente, quando faltar aí 5 minutinhos, vocês me avisam? 5 minutinhos, porque aí a gente vai fazer prece final, as considerações finais. Quando faltarem aí uns 5 minutinhos, alguns de vocês podem me avisar, eu agradeço. Obrigado. Então, veja, outra experiência muito interessante do irmão André Luiz no mundo espiritual foi quando ele foi até a um laboratório do mundo espiritual. E esse laboratório espiritual, o que ele era composto justamente, ele era um setor que tratava do preparo dos corpos, né? Dos corpos espirituais para as novas reencarnações. Então, quando André Luiz se adentra aquele setor, então ele vê vários espíritos ali trabalhando naqueles desenhos, naqueles corpos, né? Aquelas tipo maquetes de corpos. Então ele ficou muito admirado e perguntou: de que se trata? O que é que esse departamento é responsável por quê? Para quê? Então vem um espírito muito evoluído e que era o coordenador daquele setor chamado, se não esqueço, Manassés. Isso está no livro Missionários da Luz. Então Manassés vem e cumprimenta, recebe André Luiz com muita fraternidade e diz: você quer alguma explicação? Entendeu? Como é que se trata? Como é que o senhor faz isso? Por que o senhor tem esse trabalho? Então ele foi explicar que ali eram os preparos dos corpos espirituais para as suas novas reencarnações. Então André Luiz foi observando que existia uma luz tênue que circulava todo aquele desenho ali daqueles corpos espirituais. E ele via que em uma parte do coração tinha uma luz vermelhinha, em uma parte da perna de outro projeto tinha uma luz verde, cores diferentes e circundando certos órgãos. Então, André Luiz, como grande pesquisador que era, né, na Terra, um grande médico, né, da pesquisa na época, ele pergunta ao irmão Manassés: o que significa, por que aqui próximo do coração tem essa luz avermelhada e naquela perna ali tem uma luz de outra coloração? Aí ele disse o seguinte: o seguinte, os espíritos, eles vêm até aqui, os que já estão próximos às suas reencarnações, e eles vêm e me solicitam que eu coloque mais dificuldades no seu corpo físico, lá quando ele reencarnar, para que eles possam enfrentar provas mais intensas
para que eles apreciem a sua evolução. Então, ele diz, esse caso, esse aqui do coração, ele me pediu para, quando reencarnar, ele tem um problema cardíaco. Esse aqui da perna, ele pediu para que ele viesse com um defeito nessa perna. Esse com um problema no estômago. Esse com um problema no cérebro. Vejam mesmo, meus irmãos, as provas. E quiçá expiações, que são instrumentos de nossa evolução. Então, assim, André Luiz começa a entender melhor. Muitas vezes a gente vem com problemas de várias matizes no nosso corpo físico. Edna coloca aqui, excelentes comentários, Adenora. Obrigada, querida. Obrigada você estar comigo, me dando essa força, todos vocês. Muito obrigada. Então, André Luiz fica assim, estarrecido, atônito. Porque ele diz, nunca pensei que ciência avançada é a ciência do mundo espiritual. E isso eles se encontravam ainda na colônia Nosso Lar, né? Que ainda pertence aqui a colônia, né? Ainda no ar ainda da atmosfera da Terra, né? Imaginem em mundos superiores. Então, essa questão, meus irmãos, da reencarnação, essa é a oportunidade iluminada que todos os espíritos têm de progredirem. Cada reencarnação é uma reencarnação. Dependendo de cada um, dependendo das nossas, do que a gente quer resgatar, do que a gente quer corrigir. Às vezes a família quer dizer, espiritismo é ciência e no futuro irá colaborar muito com a ciência da Terra e já colabora muito, não é de nada. Veja nessa questão da reencarnação de Sergismundo, né? Que coisa grandiosa. Então eu mesmo, como eu tenho um olhar muito para a ciência, porque trabalhei mais de 20 anos da minha vida na área da pesquisa da ciência, da fisiologia vegetal, porque sou bióloga e trabalho nessa área da pesquisa. Então, tudo que envolve a ciência me chama muita atenção. E a ciência dos espíritos é algo assim extraordinário, foi o que me fez e que me trouxe para abraçar a doutrina dos espíritos, foi essa grandiosidade das explicações, das elucidações do espiritismo como ciência, que é extraordinário. Né? Então me chamou muito e me trouxe conscientemente para estar espírita nessa reencarnação, graças a Deus. Então, veja, continuando aqui o nosso pensamento, veja a grandiosidade, né, das oportunidades que nós temos através das reencarnações. Atualmente, nós estamos vendo agora, né, essa prova ou expiação coletiva que nós estamos passando com a questão da pandemia. Mas ontem eu vi uma colocação de Divaldo extraordinária, que realmente a gente já tinha observado o que ele comentou. Ele disse, veja, em plena pandemia, o planeta se preparando para a regeneração. A atmosfera está mais limpa. A camada de ozônio está mais intacta porque os poluentes dos gases poluidores que nós lançamos no ar, destruindo a camada de ozônio. Então, meus irmãos, veja que essas provas, essas expiações são grandiosas para o nosso crescimento espiritual. A gente está vendo agora as pessoas se unindo mais. A fraternidade, a solidariedade, a caridade está em passos largos. Então estamos caminhando para um mundo de regeneração. Por mais que alguns digam que um vírus não vai fazer nenhuma transformação para o mundo de regeneração. Não o vírus, mas a consequência. A consequência nós estamos vendo. Os mares estão mais limpos. A reprodução dos animais marinhos estão em pleno vapor. A nossa atmosfera está mais limpa, respiramos o oxigênio mais puro. As plantas exalando o seu oxigênio, limpando o nosso ambiente. Veja, em plena pandemia, quantas coisas edificantes estão acontecendo.
e nós devemos observar. Porque espiritismo é isso. É estudo, é observação, é pensamento, é reflexão, é a doutrina dos espíritos. É uma grande doutrina para nos trazer a compreensão, nos explicar as coisas que nós desconhecemos, e a doutrina vem para nos esclarecer todo esse questionamento. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalho, e antes de terminar eu gostaria de comentar, fazer uma homenagem aos 160 anos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi lançado em 15 de janeiro de 1861. Então ele fez 160 anos agora, 15 de janeiro. Que livro, que roteiro extraordinário para nós, que todos nós somos médiuns, mas aqueles que estão mais envolvidos, que trabalham mais com a mediunidade com Cristo. Então, o Livro dos Médiuns é um roteiro de luz, de educação, de evolução para todos nós, os médiuns, e para todos aqueles que também não participam da mediunidade, mas que querem entender do processo da mediunidade. Então, parabéns ao Livro dos Médiuns. Esse roteiro, esses conselhos, esse dicionário de luz para todos nós sermos médiuns educados e ajudarmos aos nossos irmãos que precisam, que muitas vezes são sofridos, e que nós nos dedicamos a recebê-los e ajudá-los da forma que podemos. Parabéns ao Livro dos Médiuns, a codificação de Kardec, que é perfeita. Não vejo como, fora da codificação de Kardec, existir outras respostas, corrigirem o Livro dos Espíritos, ou esse ou aquele livro da codificação. Meus irmãos, nós ainda não conseguimos galgar quase nada da grande luz que é a codificação. Imaginemos modificar. Que aprofundamento nós temos de criticar ou mudar a resposta dos Espíritos, o trabalho dos Espíritos, as instruções dos Espíritos. Não foi Kardec que falou, foram os Espíritos que ditaram. Então, que nesse momento eu agradeço a presença de todos os irmãos que estão na live de hoje, encerrando a live comemorativa dos 68 anos do 9 de outubro. Muito obrigada aos trabalhadores do 9 de outubro, toda a nossa equipe daquela instituição de amor. O 9 de outubro, para mim, é um pedaço de céu. E uma vez um espírito em comunicação falou que o 9 de outubro era uma janela aberta direta para o céu. Que maravilha! Isso fica gravado em nossas memórias. Então, muito obrigada ao trabalho de todos os irmãos que fazem parte do Centro Espírita 9 de outubro. Todos eles. Eu posso citar alguns nomes e esquecer de outros, mas toda a nossa equipe, meus irmãos, que nós vamos, quando pudermos, tivermos segurança de voltar ao nosso trabalho, iremos voltar com muita vontade e vamos trabalhar mais ainda por aquela casa grandiosa. Que Jesus nos abençoe, muita paz e muita luz, e que o 9 de outubro continue, porque eu estou diretora agora, mas muitos virão para dar continuidade àquela casa extraordinária de amor, de acolhimento, de orientação. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, que a vossa salutar influência, Senhor, nos banhe, Senhor, com a vossa misericórdia, com o vosso amor. Que os espíritos amigos, toda a espiritualidade, que o nosso mentor Djalma Montenegro de Farias e todos os seus prepostos, Dr. Calazans, tantos outros espíritos benfeitores daquela casa, sempre nos oriente e nos acompanhe e nos dirija sempre no caminho do bem. Que a doce paz de Jesus permaneça conosco, agora, hoje e por todo sempre. Muito obrigada e até lá, meus irmãos, no 9 de outubro. Muita paz. Que Deus nos abençoe.